Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, um programa que explica tudo sobre as eleições americanas, uma produção Exame e Gauss Capital. Estamos chegando à reta final da Convenção Democrata aqui em Chicago, e a grande expectativa é sobre como será o discurso de Kamala Harris na noite de quinta-feira. Vamos falar sobre isso e também sobre os últimos movimentos aqui do evento na quarta-feira. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e tenho aqui Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra da Gauss Capital. Antes de começar, sempre convite para você seguir o nosso canal aqui da Exame no YouTube e também receber notícias das eleições americanas pelo WhatsApp. Basta procurar por Eleições EUA 2024 na lista de canais e tem o link também aqui na descrição do vídeo. Maurício, estamos chegando num dos momentos mais esperados, da convenção, que é o discurso de aceitação da candidatura de Kamala Harris. O que a gente pode esperar desse discurso e no que você vai prestar atenção nele? Eu acho que primeiro tem um evento muito único dessa convenção, é que geralmente as convenções eram um momento de coroamento de uma candidatura, de uma campanha, né? Os candidatos passavam toda a campanha, principalmente as primárias de cada partido, apresentando suas ideias, fazendo discursos, participando de comício. Então a convenção era simplesmente um coroamento. Essa convenção é diferente porque os democratas estão tentando incorporar os principais argumentos para uma campanha da Kamala Harris, que é uma campanha que não foi para a rua até semanas atrás. Dito isso, talvez seja um discurso mais esperado, porque é um discurso que ela vai se apresentar de uma maneira que, obviamente, ela não teve a oportunidade de se apresentar numa disputa de primária. E o que eu apurei com os democratas que eu conversei, o discurso vai ter, assim, 4 pilares importantes, né? O primeiro, obviamente, é o agradecimento ao presidente Joe Biden. Isso aconteceu em outros discursos, né? A gente teve o discurso do ex-presidente Barack Obama. O segundo, é óbvio, a diferenciação do currículo dela em relação ao currículo do Donald Trump. Ela vem fazendo isso nos comícios, vem fazendo isso nos discursos e nas propagandas também. O terceiro, ela vai começar a colocar uma visão do que vai ser o governo dela, e nesse sentido é muito importante, tem muita expectativa como isso, o quanto que ela vai se distanciar da atual administração que ela faz parte, quanto que ela vai ter ideias próprias. E por último, ela vai fazer uma coisa que talvez o casal Obama tenha feito bastante forte ontem à noite, ou no dia que eles discursaram, que é convencer os democratas ou reforçar para os democratas que essa é uma eleição muito difícil e que o esforço deles para cada voto, que não dá para imaginar que vai ser simples, que vai ser fácil. E eu acho que essa vai ser uma mensagem de action, de ação muito forte amanhã no discurso dela. Uhum. A gente fala muito aqui no programa que os independentes, os eleitores que não são ligados a nenhum dos dois partidos, que vão acabar decidindo a eleição. Esse discurso pode ser um momento importante para atrair a atenção dos independentes também, de eleitores que ainda não estão tão ligados na campanha? Sem dúvida, sem dúvida. E eu percebi que houve um esforço do ex-presidente Barack Obama de comunicar com esse grupo. E eu acho que a Câmara vai tentar fazer isso através de um leque de valores, né, que ela quer apresentar para o eleitor. Eu estou achando muito interessante que eles estão construindo o argumento da campanha com duas coisas que costumavam ser republicanas, né? A questão do freedom, da liberdade, e a questão da lei e da ordem, né? E eu acho que ela vai usar isso para tentar justamente dialogar com os eleitores que você falou. Você falou que ontem, terça-feira, tivemos os discursos, de Barack Obama e Michelle Obama. Uns discursos que foram marcados por algumas ironias, né? Ou seja, fizeram algumas alfinetadas ao Trump ali, algumas brincadeiras. Como é que você vê a repercussão desse discurso deles, hoje no dia seguinte? Está gravando hoje na quarta-feira. Bom, teve repercussão na imprensa local americana aqui, que a gente acompanhou. Obviamente se falou muito da parte séria do discurso do Obama, até de uma brincadeira que ele fez do tamanho do público, a preocupação do Trump com o tamanho do público. E é interessante ver que o próprio Trump já reagiu. Hoje ele fez um discurso de campanha e tentou responder, né, ao Obama, dizendo que ele considera tanto a Michelle quanto o Obama pessoas legais, pessoas gentis, mas que ele considerou que foi muito feio o que ele fez, de ficar atacando. E ele criticou a própria campanha hoje, o Trump, dizendo que o pessoal da minha campanha disse para eu ficar focado nos temas, e eu vejo ontem que ficaram focados no pessoal. Então, assim, eu senti que esse discurso tocou o Trump de alguma maneira, né? E aqui na convenção a gente tem muitos eventos paralelos, né? Ou seja, e Maurício foi hoje num desses eventos, um encontro de governadoras democratas, que tinha Julia Louis-Dreyfus, a Elaine Tsai como moderadora. Maurício, o que você viu nesse evento? Queria contar um pouco para o espectador aqui como é que foi esse encontro. Bom, em primeiro lugar que ela é uma atriz incrível, ela moderou de uma maneira bastante diferente, não foi uma maneira jornalística, foi uma maneira que ela tocou uma conversa. E é importante dizer que os Estados Unidos hoje, ele tem 12 governadoras mulheres no total. Dessas 12, 8 são democratas. A gente está falando da governadora do Kansas,
gente está falando da governadora do Arizona, da governadora do Maine, da governadora de Michigan, da governadora de Massachusetts, da governadora de Nova York, que a gente viu falar aqui, da governadora do Oregon e da governadora do Novo México. Estavam todas presentes lá. E é interessante que elas trouxeram o esforço que o partido está fazendo e investir de eleger mais governadoras mulheres. Tem um fundo exclusivo do Partido Democrata para a eleição de mais governadoras mulheres. É interessante ver que elas têm muito claro qual é a dificuldade que vai ter o partido em enfrentar o Donald Trump. Inclusive, a governadora do Arizona falou que elas estão preparando uma estrutura toda para que a apuração seja da maneira mais harmônica possível, que eles nunca se planejaram tantos para essa apuração. É interessante a governadora do Arizona, porque ela foi secretária de Estado, e aqui nos Estados Unidos o secretário de Estado cuida da eleição. A mesma coisa no Michigan. O Michigan também está se preparando para ter muito holofote na apuração, e foi interessante ouvir que eles estão tentando prevenir, por exemplo, assédio moral a quem for trabalhar na apuração. Eles vão garantir segurança, treinamento, enfim, vai ter. No Michigan, eu descobri hoje que eles passaram algumas leis que reforçando a condenação para quem abordar algum trabalhador de eleição ou cometer algum crime relacionado às pessoas que estão trabalhando na eleição. Ou seja, foi interessante ouvir que já está tendo uma preparação, uma preocupação em relação à apuração, né? Por enquanto é isso, na segunda parte do programa falaremos sobre como foi a repercussão dos discursos de Bill Clinton, ex-presidente, e Tim Walz, que disputa a vice-presidência neste ano. Luciano Paula volta em seguida. Pois é, Rafael, agora a gente acabou de ouvir o último discurso da noite aqui no terceiro dia da Convenção Democrata em Chicago. E eu estou aqui com o Maurício Moura, nosso analista em house, que a gente vai conversar um pouquinho sobre as impressões. Hoje tivemos discurso do Bill Clinton, tivemos discurso da Nancy Pelosi, tivemos discurso da Oprah, a famosa Oprah, e tivemos agora o encerramento com o Tim Walz. Maurício, queria entender com você, desses discursos todos, o que te chamou a atenção nesse terceiro dia aqui? Eu acho que houve 3 pontos de atenção. Queria começar com como essa convenção tem colocado para falar lideranças diversas, né? A gente teve aqui no discurso, a gente teve a primeira senadora latina, o primeiro governador negro, o secretário de Estado que é assumidamente gay. E isso eu acho que é uma mensagem, é um simbolismo que o Partido Democrata passa, né? Lembrando que a gente vê isso no eleitorado democrata também quando a gente compara com o eleitorado republicano. O segundo ponto é que me surpreendeu que, vamos falar do discurso do candidato à vice daqui a pouco, mas talvez o discurso mais interessante da noite não foi o do ex-presidente Bill Clinton, na minha opinião, foi da apresentadora Oprah, que é famosíssima aqui nos Estados Unidos. E pela primeira vez, desde que a gente chegou aqui na convenção, eu vi que houve um esforço, principalmente da Oprah, de falar além da base democrata, de falar além não só do grupo de eleitores, como dos delegados aqui. E ela fez um discurso muito focado inclusive para os eleitores independentes. Teve um momento do discurso que ela falou: vocês independentes, vocês indecisos. E por último, eu queria só registrar que eu achei muito efetivo o discurso do candidato a vice, do governador de Minnesota. Ele parece muito, entre aspas aqui, gostável, né? Apreciável, né? Ele fez um discurso em que ele endereçou diversos problemas dos eleitores com metáforas do dia a dia dos americanos. Metáforas que os americanos entendem. Metáfora de futebol americano, metáfora de escola pública, metáfora de lidar com a vizinhança. E fizeram uma coisa muito inteligente. Eles trouxeram os ex-jogadores de futebol americano do ensino médio do governador para o palco, ou seja, uma coisa bastante emocional e transmitindo alguns valores que vão ser essenciais nos estados-chave do meio-oeste, né? Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. E você acha, Maurício, que com esse discurso, então, o Tim Walz se mostrou uma boa escolha para a campanha da Kamala Harris? Olha, eu acompanho discurso de convenção há muito tempo e eu acho que esse talvez seja um dos mais efetivos, porque ele foi um discurso que, obviamente, teve um efeito ali de aglutinar a base, né? Mas ele foi um discurso que foi além da base, foi um discurso até relativamente curto, né? Ou seja, até pelo horário, eu acho isso muito efetivo para quem está assistindo em casa, dependendo de onde está nos Estados Unidos. Então, eu acho que certamente ajudou e até corrobora a qualidade da escolha, né? Que é aquilo que a gente tem falado no podcast.
A escolha do vice tem que ser uma escolha complementar do ponto de vista eleitoral, para tentar buscar subgrupos de eleitores que não necessariamente dialogam com o topo da chapa, né? Eu acho que até o momento ela acertou, mas também é importante dizer também que o discurso até agora também são muito superficiais em termos de plataforma, em termos de propostas, mas em termos de comunicar os valores e engajar com o eleitorado médio americano, acho que teve muito êxito. Não, perfeito. A gente também ouviu mais cedo uma das próceres do Partido Democrata, que é a Nancy Pelosi, ela que teve um papel muito destacado, tanto no 6 de janeiro, né, depois da crise do 6 de janeiro, da invasão ao Capitólio, e ela que também teve um papel muito destacado, segundo consta, a gente não sabe perfeitamente, mas é o que está por todos os jornais, que ela teve um papel muito importante de convencer o Biden, ou obrigar o Biden a sair da disputa, né? O que ficou de recado um pouco ali da Pelosi? Ela tentou fazer um thank you Joe, obrigado Joe. O que você achou do discurso dela e do Clinton um pouquinho? Bom, em relação à Pelosi, é importante dizer que ela é uma das principais articuladoras políticas do Partido Democrata de décadas, né? Assim, e sempre uma articuladora política na Câmara dos Deputados, né? Ela nunca se propôs a ser governadora, a ser senadora, ou a mesma participar do gabinete presidencial. Ela sempre teve esse papel de articulação por trás. Uma coisa que sempre foi uma crítica em relação à Pelosi, ela não é muito boa de discurso, e a gente viu hoje que o discurso dela foi bastante conciso, até um pouco até tecnocrático, assim, de que ela fez, ela listou os êxitos do governo Biden. Dito isso, você tem toda a razão. Todo mundo que eu converso aqui no Partido Democrata fala que a intervenção dela, pública e privada, foi fundamental para a decisão do Biden de desistir, né? Não, perfeitamente. E agora, voltando rapidamente ao Tim Walz, que é o grande nome da noite, teve uma coisa que a gente está aqui há muito tempo vendo discurso, a gente passa o dia vendo discurso. E me chamou a atenção que o discurso dele foi muito carismático. Foi um momento em que todo mundo aqui estava rindo de maneira continuada. Por exemplo, uma contraposição ao Bill Clinton, em que o discurso dele não empolgou a plateia aqui. O Walz foi bastante magnético nesse sentido e eu acho que ele vai ajudar a comunicar esses valores que você falou. Essa foi, portanto, um pouquinho do resumo e a análise que a gente traz para vocês aqui desse terceiro dia da Convenção Democrata. Para amanhã, a expectativa fica sobre como será o discurso de Kamala Harris, como nós falamos no começo do episódio. Estaremos aqui, seguiremos trazendo histórias exclusivas para vocês, falaremos sobre políticos brasileiros ou americano-brasileiros que estão na política americana. Então fique ligado no nosso canal, na Exame, e em breve a gente traz mais episódios para vocês aqui, depois que a Kamala Harris discursar amanhã. É isso, siga a gente nas redes e até a próxima.